Hoje eu vou demonstrar dois comandos muito úteis no projeto de sinalização urbana, o marcação de área de conflito e o área zebrada. Vamos lá? Antes da gente começar, se você quiser seguir o tutorial que o Rafael vai estar apresentando nesse vídeo, é só você vir aqui em Zebrados, ou área zebrada, ou área de conflito. Abrindo essa janela, você escolhe aqui exemplo, que aí ele vai abrir o arquivo que vai ser utilizado no tutorial. Então, para esse tutorial, eu já tenho aqui demarcado numa área urbana algumas demarcações onde eu vou colocar as minhas áreas zebradas e a demarcação de área de conflito. Vamos lá? Então vamos começar aqui fazendo uma gota, popularmente conhecida como gota. A gente já tem aqui demarcada, então basta eu vir aqui nos zebrados e escolher o zebrado área livre. Ele já vem pré-setado, então basta a gente selecionar aqui com o botão e selecionar a nossa geometria. Caso ele não esteja correto, você tem duas alternativas aqui. Perceba que ele não está com a angulação correta. Eu posso vir aqui tentando achar o vértice correto, dependendo da geometria, ele pode se adequar de uma maneira satisfatória. E se não tiver ainda correto, você pode fazer as duas maneiras. Ou no próprio olhômetro mesmo, você escolher aqui o ângulo que você quer. Ou ainda mais preciso, você pode escolher aqui, pedir para ele mandar um lado perpendicular e depois você vira aqui nesse botão de adicionar 45 graus. Aí ele vai ficar certinho. É o jeito mais correto de se fazer, certo? Então, dessa maneira aqui a gente já fez uma gota. Eu vou fazer uma próxima para ver como que dessa vez ele vai bater um pouco mais corretamente já logo de cara. Eu vou selecionar aqui novamente zebrado área livre e vou selecionar aqui a gota. Perceba agora aqui como eu vou mexendo já no meu vértice, ele já bate na angulação certinha. Então depende muito da geometria, depende de como ela está desenhada. Então dependendo de como está desenhada a sua geometria, você apenas alterando o seu vértice aqui, ela já vai estar correta. Então perceba aqui que nesse caso eu já estou feliz com o resultado. Caso eu queira, eu posso colocar tachões. Então basta adicionar tachões aqui, ele já vai ficar com tachão ou taxa, dependendo do qual você quer, e aqui a gente pode até inclusive escolher que tipo, se ela é monodirecional, bidirecional, e a gente pode escolher qual a taxa que é aqui. Nesse caso eu vou deixar 100 e vou aceitar em um novo aqui. Então eu vou selecionar agora, vou fazer uma área zebrada, onde digamos aqui que eu tenho um estreitamento de pista. Basta eu selecionar essa minha geometria aqui, e nesse caso eu vou querer que ela seja branca. Então basta eu selecionar aqui a cor, e dessa maneira vamos tentar também adicionar aqui qual é o vértice dela. Então eu vou brincando aqui para ajustar o vértice. Perceba que ele vai mudando aqui. Então aqui ele está na ponta. Agora ele está aqui numa outra ponta. Então ele vai adequando os vértices. E da mesma maneira como a gente já fez lá em cima, caso não esteja satisfeito, eu posso fazer aquela maneira que é a mais correta aqui. Eu posso pegar aqui um ângulo perpendicular e pedir para ele adicionar 45 graus. Perceba nesse caso que ele ficou ao contrário do que eu quero. Então posso clicar duas vezes, por exemplo, mais uma e mais uma. Ele já ficou 45 graus aqui, certo? Dessa mesma maneira aqui, a gente pode ter alguns presets. Caso eu queira alterar, por exemplo, a largura das franjas, caso eu queira um negócio diferente do padrão, por exemplo, eu posso alterar aqui. E ele vai se adequando automaticamente. Caso eu queira voltar para o padrão, basta eu selecionar aqui nos presets. Então temos aqui com um CONTRAN zebrado com maior de 70 km por hora, que dá um espaçamento de 2,10 entre as franjas. A de menor de 70 por hora, que é 1,10 entre as franjas. E basta eu mudar a cor aqui novamente e já está desenhado para mim aqui. Agora basta eu deletar aqui essa linha. Então eu posso deletar, selecionar com o CTRL ligado e apertar o Delete. Ele já fica pronto aqui para mim, certo? Agora eu vou para uma próxima aqui, eu vou dar o botão aceitar em novo e vou selecionar uma nova geometria. Nesse caso aqui eu tenho um obstáculo no centro, então eu vou selecionar essa minha área azul que está demarcada aqui, é a minha área zebrada. Claro, dessa maneira eu vou querer que seja amarelo. Vou também ajustar até tentar achar um vértice que bata corretamente aqui, nenhum deles aparentemente bateu, eu acho que esse está batendo. Vamos só conferir, a gente pode fazer aquele método manual aqui, depois pedir para vir 45, agora eu sei que ele está certinho. E aqui perceba que ele está passando por cima de um obstáculo que eu tenho aqui.
Então, dentro dessa opção, a gente também tem como dar um trim automaticamente, não um trim do AutoCAD, um trim muito mais poderoso aí do CapCAD. Então, eu vou selecionar aqui a minha referência qual do trim e selecionar a geometria. Perceba que ele já complementa automaticamente com um novo zebrado aqui. E eu posso alterar também qual o distanciamento. Caso eu queira uma distância maior ou menor, por exemplo, vou digitar 1 metro aqui, ele vai alterando de acordo com a minha preferência aqui. Nesse caso, estou feliz com o resultado, então dou OK. Agora, se eu quiser também, posso também colocar tachões da mesma maneira. E estou feliz aqui com essa minha situação. Vou dar agora um aceitar de novo. E vou para nossos últimos casos aqui, os nossos 2 últimos casos onde a gente vai usar o área zebrada. Digamos aqui que eu tenho um estacionamento de portadores de necessidades especiais e a gente tem o zebrado do lado para proteger esse estacionamento. Então eu vou selecionar essa minha geometria aqui que já está selecionada. Perceba que ele veio com meu último zebrado que eu tinha feito. E eu não quero desse, eu quero um zebrado que seja do padrão dele. Então basta eu vir aqui nos presets e escolher aqui, ó, área de estacionamento PNE. Ele já vai se adequar com o espaçamento correto. E da mesma maneira também, caso eu quisesse também mudar os vértices aqui, também fica a gosto do cliente aí. É só você ajustar dependendo do seu caso aqui. E no último caso, é esse caso aqui onde a gente tem uma demarcação para não estacionamento, por exemplo. Então eu posso selecionar aqui, vou dar um aceitar de novo e selecionar aqui a minha última geometria aqui. Então eu vou escolher agora o meu preset de área de estacionamento. Ele também já ajusta automaticamente e perceba que aqui dentro dessas opções aqui eu tenho uma área livre e uma opção de eixo a eixo. O que ele faz é só determinar o espaçamento entre elas de forma diferente. Então, caso eu também queira me adequar aí, dependendo do padrão, eu tenho essas 2 opções aqui. A área livre, esse espaçamento entre as franjas aqui. Como eles estão desenhados com polyline, a gente tem esses espaçamentos aqui. Eu não vou conseguir pegar exatamente aqui, mas é aproximadamente isso daqui, que é os 80 centímetros que está marcado aqui em cima. Certo? Ou então de eixo a eixo, que vai dar 80 centímetros entre esses eixos dessas polylines. Então aí, dependendo de qual sua necessidade, você também vai adequando aqui através ou desses já pré-definidos, que são os nossos presets, ou então você coloca as dimensões que você necessita aí. Da mesma maneira, eu também posso vir aqui novamente e só deletar essa última linha que ficou sobrando aqui. Estou aqui já com minha área de estacionamento aí, proibição de estacionamento já feita. Ok, agora vamos para o comando do Yellow Box, mais conhecido aí popularmente como Yellow Box, que é a marcação de área de conflito, que é acessada através desse menu aqui do zebrado e área de conflito. Perceba aqui que a gente tem 2 opções, área de conflito da CET e uma área de conflito hatch. O da CET, ele é mais simples, basta você selecionar um quadrilátero, ele vai te pedir um espaçamento, você deixa por 2,5 por padrão aqui e você seleciona o quadrilátero, não precisa ficar dando trim nem nada, ele automaticamente já faz. Nesse método de construção, ele faz através das diagonais aqui desse quadrilátero e preenche depois com os espaçamentos depois do trim, certo? Caso você não queira dessa maneira, a gente pode deletar dando o comando SD, que deleta todas as nossas entidades de uma única vez. Então eu vou digitar aqui SD, selecionar aqui meu quadrilátero e vou para a próxima opção aqui, que é área de conflito com hatch. Esse daqui a gente já tem mais opções aqui. Espaçamento do quadrilátero, caso eu não queira 2,5, caso eu queira um outro espaçamento, então eu vou selecionar aqui novamente. E aqui eu posso mudar. Caso eu queira um espaçamento maior, por exemplo, 5 metros, aí fica a gosto do cliente aí. Da mesma maneira, a gente também pode mudar aqui. Então, são todos comandos o comando é muito ajustável, dependendo da sua situação aqui, certo? Então eu posso mudar aqui novamente. E ele vai se adequar aqui. E aí eu tenho aqui as opções, da mesma maneira, dos vértices que vai sendo calculado automaticamente. Perceba que agora ele está aqui em cima, e se eu mudar o vértice aqui, ele vai para lá. Então ele vai fazer a bissetriz desse ângulo e vai fazer os offsets de 2,5 a partir dessas construções. Então dessa maneira aqui a gente já tem a nossa demarcação da área de conflito.
ela é bem inteligente porque, por exemplo, aqui nesse caso eu deixei uma área não completa, então você pode perceber que ele vai automaticamente já completar. Eu posso selecionar uma área de 3 lados, por exemplo, que ele vai completar automaticamente com o quarto lado e fazer todos os ajustes necessários aí. Tem mais um método construtivo que eu queria estar passando para vocês, que é o seguinte. Eu estou aqui na Mac, você seleciona, por exemplo, uma situação que você queira um número determinado de quadrados aqui, tá? Aqui está dando 3 e pouco, vamos dizer que eu queria ter exatamente 3. Como é que eu faria isso? Os passos são os seguintes. Primeiro eu pego a medida total aqui, nesse ícone, ele me dá a possibilidade de pegar a medida. Ele colocou aqui a medida total, então agora eu quero dividir por 3. Isso eu posso fazer aqui, digitando diretamente expressões matemáticas. Em seguida, eu tenho que pegar também o valor do ângulo, que eu faço com esse ícone aqui. Então eu pego esse ângulo aqui e adiciono 45 graus. Então você vê que já ficou correto aqui. Se não ficasse, eu teria que pôr o ponto de inserção aqui também. Aí ele ficaria correto. Vou fazer desse lado aqui só para fixar, então. Vamos dizer que a gente quer 3 aqui. Vamos pegar de novo. Dividimos por 3. Pegamos o ângulo. Adicionamos 45. E o ponto de inserção, ponto de origem, né, seria, a gente coloca aqui, e aí ficou exatamente com 3. Lembrando que aqui eu tenho que usar como referência o lado a diagonal, como está aqui. Então a referência para essa medida está sendo a diagonal e não o lado do quadrado. Se esse fosse o lado do quadrado, ele já não daria certo também. Tá bom? Fica mais essa dica aí. Então, temos aqui mais 2 ferramentas muito úteis aí para o projeto de área urbana, o área zebrada e o demarcação de área de conflito. A gente se vê no próximo tutorial. Um grande abraço!